Olá pessoal, então, mais um vídeo falando um pouquinho sobre temperatura corporal. É um assunto que geralmente é falado na parte introdutória da fisiologia humana, quando falamos em homeostase. Tá? Então é sempre bom também lembrar a diferença entre homeotérmicos e psilotérmicos. Então os homeotérmicos têm uma pequeníssima variação de temperatura, independente do ambiente onde eles estão, e os psilotérmicos eles têm uma variação maior, dependendo do ambiente onde eles estão. Tá? Então, essa variação ela vai acontecer quando o animal, por exemplo, se alimenta e precisa que as enzimas digestivas elas atinjam uma temperatura ideal e possam fazer a digestão do alimento. Tá? Então, não é o nosso caso. Independente de onde nós estamos, a digestão é feita de forma mais eficiente, já que essa temperatura é mantida numa variação bem pequena. Tá? Essa regulação da temperatura corporal, ela é feita a partir de uma glândula situada aqui na base do encéfalo, chamada hipotálamo. Ele tem outras funções, tá? Falaremos em outros vídeos, mas com relação a essa manutenção de temperatura, a responsabilidade é dessa glândula, tá bom? Então aqui eu coloquei dois ambientes em que o corpo precisa ajustar alguns mecanismos para que a temperatura ela permaneça sempre constante, ou uma pequeníssima variação. Então essa variação ela vai depender do ambiente, da atividade metabólica, né, realização de exercício, gênero, né, homens e mulheres têm variações de temperatura. A própria mulher, quando está ovulando, ela muda a temperatura, tem uma pequeníssima variação de temperatura. Tá? Então depende também muito, tem outros fatores também. Tá? Então, num ambiente frio, o corpo ele perdeu calor. Tá? Então, o que é que o corpo faz para produzir mais calor? Então, ele aumenta a velocidade do sangue dentro dos vasos sanguíneos. Tá? Como é que ele faz isso? Ele diminui o calibre dos vasos, esse sangue vai passar com maior velocidade pelos vasos, então essa energia cinética do sangue faz com que haja a produção de calor e aí aqueça o corpo. Um outro mecanismo é o corpo para de produzir suor e os pelos, através de um músculo eretor, o pelo que fica bem na base do pelo, o pelo ele se eriça. Tá? Então aquela expressão, estou todo arrepiado, tá? Então é essa questão, tá? Quando o ambiente é quente, o corpo também precisa criar mecanismos para resfriar o corpo e manter a mesma temperatura. Tá? Então, contrariamente ao ambiente frio, os vasos agora eles se dilatam. Tá? Com que finalidade? O vaso dilatado, o sangue vai passar com menor velocidade pelos vasos e não vai produzir calor. Bom? E o outro mecanismo também muito importante é a produção de suor. Bom? Esse suor, quando evapora, tá? Ele tira calor do corpo. Tá bom? Então vamos lá. Então, tem aqui um quadro resumo, mostrando também as duas situações, o ambiente frio e o ambiente quente, na regulação desses dois tipos de situações. Tá? Então, a resposta a esses aumentos de temperatura é do sistema nervoso autônomo. Tá? Mais precisamente, do sistema nervoso simpático. Tá? Então, para isso, existem neurônios, que são os neurônios colinérgicos, tá? Que vão produzir acetilcolina, por isso colinérgicos. Tá? Nós temos os neurônios também simpáticos adrenérgicos, que vão produzir norepinefrina. Tá? Então, eles têm essa diferença dependendo do ambiente onde nós estamos. Okay? Então, vamos lá. Então, esses neurônios colinérgicos eles vão atuar nas glândulas sudoríparas, aumentando a secreção de suor, tá? E perda de calor. Outro mecanismo, falado no slide passado, né? Então, atua nos vasos sanguíneos, na vasodilatação e perda de calor para o ambiente. Então, essa é a resposta do corpo quando há um aumento da temperatura. Tá bom? Quando temos febre, por exemplo. Tá? Então,
uma resposta do corpo às baixas temperaturas, vai atuar aqui o neurônio adrenérgico, como eu já falei anteriormente. Então, da mesma forma, vão criar mecanismos, e esses mecanismos vão permitir que o corpo aumente a temperatura. Tá? Então, vamos lá. Então, os vasos sanguíneos, eles têm uma vasoconstricção. De novo, diminui, sangue com maior velocidade, produção de calor. Tá? Então, em adultos, nós temos a gordura, que também é um isolante térmico. Tá? Ele tenta manter a temperatura. Um gordinho correndo sua mais do que um magrinho, tá? Por conta disso. Tá? E produz calor sem tremor, tá? Porque ela não tem neurônio motor. Tá bom? Então, uma outra ação do neurônio somático motor. Ele vai atuar nos músculos esqueléticos, e esses músculos esqueléticos, esses sim têm a capacidade de produzir calor, porque eles tremem, né? Nós trememos, ficamos com frio, e aí gera calor. Tá? Então, é assim que funciona. Tá bom? Então, aqui eu tenho um quadro resumo de tudo que eu disse. Então, vocês deem pausa aí no vídeo e vão olhando tudo que foi dito, tá tudo resumido aí. Tá? E aqui, pessoal, esse vídeo ele foi feito basicamente para falarmos um pouco da temperatura, mas também para explicar uma situação que vivenciei hoje no supermercado. Fui fazer compras, né? E nesse supermercado que eu vou, a medição da temperatura é sempre com a pistolinha infravermelha, né? Com raio infravermelho na testa. Né? E hoje causou um pouco de surpresa, o funcionário mediu a minha temperatura no meu braço. Não questionei nada, porque tinha muita gente na fila. Eu não quis empacar lá a fila. Né? Então, na saída, eu pergunto. Então, saindo, questionei, né, por que estava sendo feita no braço e não na testa. E ele disse que foi uma orientação da gestão do supermercado. Então, aí, de acordo com o que nós vamos aprender hoje, vamos responder essa pergunta. Né? Então, aqui tem uma foto, tá? Foto sensível à temperatura. E vocês podem notar, quanto mais escuro, mais vermelho, na verdade, maior é a temperatura do corpo. Então, podemos notar que a temperatura corporal ela é maior no tórax e na cabeça. Aqui, ó, tá? No homem, na criança e na mulher. Tá bom? Aqui tem órgãos vitais, tá? Que precisam trabalhar numa temperatura ideal, né? Com órgãos vitais, como o coração, por exemplo. E as extremidades, elas são frias. Então, de acordo com a medição feita hoje no supermercado, a medição vai estar errada. Tá? Ó, certo? No homem e na mulher, as medições elas são diferentes. Tá vendo? Tá bom? Então, vai dar erro. No homem, tem aqui a questão dos testículos, porque os testículos eles precisam estar a uma temperatura corporal mais baixa para preservar os espermatozoides. Tá bom? Então, somente essa região do homem ela é fria. Então, as outras, ó, elas têm uma temperatura mais elevada. Tá bom? Então, a temperatura, como se sabe, né, ela é melhor medida na boca, na testa, no ouvido, nas axilas e no ânus. Tá? Todas as regiões ó, são torácicas, tá? Ou na cabeça. Tá? Não adianta medir em outra localidade que a medição vai ficar errada. Tá? Percebendo isso, dia desses vi em uma rede social que as pessoas estavam estavam lendo essa publicação, tá? Que esse termômetro infravermelho ele emitia luz e aí gerava câncer no hipotálamo, tá? Na glândula pineal. Tá? Então, assim, é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado com esse tipo de informação. Tá?
produzir esse tipo de coisa é de extrema irresponsabilidade de quem, de quem a produz, tá? Mas como bons estudantes de biologia, você não vai cair nessa, tá bom? Então, até a próxima. Valeu, um abraço.